Eles iam, e com 12 anos, fazer 50 quilômetros, é porque ainda havia mais algum interesse. E o interesse descobriram era precisamente de que os brancos falavam das coisas que estavam a acontecer ou que iriam acontecer e que para eles, os meninos, transportavam, quando chegavam a casa à noite, transportavam aquilo que tinham ouvido dos patrões brancos. E então, à noite tinham que contar tintim por tintim aquilo que tinham ouvido. E os papais, mamães, etc., todos escutavam. E particularmente era aquilo que dizia respeito à libertação. É assim que um dia, continua o conto, chegou um homem de cavalo, bem vestido, e com um aparato também militar, no lugar onde estavam reunidos tanto os brancos como os escravos. O homem leu a declaração em voz alta e no fim da leitura, então o nosso protagonista do conto diz que a mãe abraçou de tal maneira a ele e a sua irmã, e que a mãe dizia: somos livres. Era este dia que nós esperávamos. E que todas as gerações, ali onde existem os pretos, os negros, todos aspiram por esse dia da libertação. Diz que a festa foi uma festa avenida, por aqueles dias do anúncio de roça em roça, a anunciar a libertação ou o fim da escravatura. Mas, então ali é que vem a história. Pouco a pouco, os mais velhos, os mais sábios, afastavam-se em grupos para se perguntarem o que comporta isto de liberdade, o que implica isto de liberdade, de responsabilidade. O nosso protagonista, que na altura tinha 12 anos, diz que a pergunta dos mais velhos tinha a sua razão de ser. Porque os brancos tinham a sua vida arrumada, tinham residências, tinham escolas para os seus filhos, tinham uma organização jurídica administrativa a seu favor, tinham trabalho, possibilidade de serem ricos, enfim. Então dizia ele, eles sabiam viver como homens responsáveis e por isso se sentiam livres. Os negros, trazidos dos seus próprios mundos, e de Angola sabemos quantos foram para lá, fechados em uma plantação de cana-de-açúcar, sem nunca serem responsáveis das próprias vidas, sem escola para os seus filhos, e de um dia para outro são assim como que abandonados no meio daquela gente toda cuja lógica era dizer de Jean-Paul Sartre, chacun pour soi, Dieu pour tous. E a partir de hoje, dizer que são livres. São homens livres e independentes. Naturalmente que o processo da descolonização não foi tão duro assim. Dizendo, enfim, em comparação com os que saíam da escravatura como tal
E nós que chegamos à independência no dia 11 de novembro de 1975. Em Angola, falando de Angola, sabemos que a independência não se alcançou de mão beijada. Houve levantamento, houve um bater-se contra o colonialismo e a independência surgiu, aconteceu. Houve uma consciência que os nacionalistas encarnaram. Por isso mesmo, a independência aconteceu. Qual foi o papel nesta consciencialização? Qual é o papel da Igreja neste assumir a liberdade e trabalhar com responsabilidade? Os evangelhos contam a cura que Jesus fez de um paralítico. Em São Marcos podemos ver no capítulo 2, os versículos de 1 a 12. Quem está familiarizado com o Evangelho sabe qual é a trajetória desta cura. Jesus estava a falar diante de muita gente, não havia lugar para que os 4 homens que traziam o doente pudessem chegar até aos pés de Jesus. E então subiram ao telhado, fizeram um buraco, e do buraco fizeram descer a enxerga onde jazia o doente. E Jesus, ao ver a fé daqueles homens, antes de dizer levanta-te, disse: meu filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus e os saduceus começam a interrogar-se: por que diz isto? Está a dizer uma blasfêmia? Só Deus é que pode perdoar os pecados. Como é que ele pode perdoar os pecados? E Jesus vai dizer: pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu carro e vai para a tua casa. Isto para mostrar que o anúncio da Boa Nova, que a evangelização atinge o homem todo, atinge integralmente o homem. Podemos ter grandes programas, podemos falar 24 sobre 24 horas. A nossa temática e a nossa plataforma será sempre o Evangelho, que penetrando no coração do homem, transforma este homem. No colóquio a que me referi, no início, dizia alguém: o nosso rei Dom Afonso I deixou-se batizar e assim perdeu a força de resistir ao colonialismo. Uma barbaridade. Barbaridade, sobretudo, se quem diz isto está à frente de muito povo, está à frente de uma igreja. Porque a fé entra pelo ouvido, mas é a fé que, assumida no Senhor Jesus Cristo, transforma o homem, transforma a pessoa. Por isso o Apocalipse, falando da igreja, a Nova Jerusalém, diz que ela desce dos céus. Isto é, que a igreja é um mistério. É um mistério.
não é um evento apenas sociológico, é um mistério. E a palavra mistério não significa coisa escondida. A palavra mistério significa que o desígnio de Deus se vai cumprindo na história. E quando se cumpre na história, então acontece essa transformação do homem. E não, como o outro dizia, batizado fica mole, fica como que inconsciente das suas responsabilidades. Não. O verdadeiro batizado, o verdadeiro convertido é aquele que trata de fato da sua alma e do seu corpo. Trata de todas essas estrelas que a natureza nos deu. E por isso, Jesus Cristo aceita é este, que cura integralmente quem quer que seja. Daí que Dom Zeferino Martins, no encerramento da conferência sobre a evangelização de Luanda, disse categoricamente, referindo-se à temática da conferência, articulada em 3 pontos: a evangelização de 1491 a 1866, a evangelização que chamamos a segunda fase, esta que vamos comemorar, ou que estamos a celebrar também o jubileu que terminará com o primeiro Congresso Eucarístico Nacional